pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa 12ª aula para falarmos a respeito das cartas paulinas. E essa, na verdade, é a nossa penúltima aula. Hoje nós vamos falar a respeito do livro, na verdade, a carta, muito importante se lembrar disso, a carta a Tito. Essa carta que foi escrita para dar instruções e exortação a Tito sobre permanecer e sobre como colocar em ordem a igreja em Creta. Muito parecido com a primeira carta que foi escrita a Timóteo também. Essa carta vai descrever as qualificações e características de um líder perfeito ou um líder ideal para a igreja, trazer também instruções para os vários grupos sociais dentro da comunidade e dar uma reforçada em como Tito deve resistir todo falso ensinamento que estiver sendo trago dentro da igreja. Segundo Gálatas 2:3, Tito era um crente gentil que Paulo teria trago a salvação em Jesus Cristo. E lá no versículo 4 do capítulo 1 dessa carta, Paulo vai chamar ele de meu verdadeiro filho na fé. Quando nós olhamos para o livro de Atos, quando Lucas escreve todo o relato da história de Paulo até a sua primeira prisão, nós não vemos o nome de Tito sendo citado nenhuma vez e nós sabemos pouquíssimo a respeito de seu passado. É muito provável que ele fosse um pagão que teria se convertido e Paulo rapidamente o recrutou para o evangelho, para as missões. E de acordo lá com 2 Coríntios 2, de 1 a 9, capítulo 7, de 8 a 12 e o capítulo 12, versículo 18, nós vamos ver que Tito foi um dos responsáveis que teria ajudado na coleta dos santos lá de Jerusalém, que Paulo estava recolhendo ao redor de todas as igrejas que ele cuidava. De acordo com 2 Coríntios 2, 12, 13 e capítulo 7, de 5 a 16, Tito também teria se encontrado com Paulo lá em Troade, que foi aquela ocasião quando ele veio para contar ou transmitir as notícias a respeito da condição da igreja em Corinto. De acordo com 2 Coríntios 8, do 16 ao 24, nós vamos ver também que Tito foi um daqueles que carregou a carta para a igreja de Corinto, essa segunda carta aos Coríntios, junto com outros irmãos que foram com ele. Tito, como sendo um cooperador e ajudante de Paulo no ministério, teria ficado lá em Creta com a finalidade de organizar e pastorear a igreja até que outro viesse no seu lugar. E é por isso que no capítulo 3, versículo 12 aqui dessa carta a Tito, nós vamos ver que Paulo enviou Tíquico e Ártemas para fazer justamente isso, cuidar da igreja para que Tito seja aliviado ou liberado. Também em 2 Timóteo 4, versículo 10, nós vemos que Tito estava lá em Roma em ocasião da segunda prisão de Paulo e dali ele viajou para Dalmácia em uma missão para o próprio apóstolo Paulo. Se você quiser saber mais o que Paulo pensava a respeito de Tito, é só você dar uma olhadinha lá em 2 Coríntios 8, versículo 23, onde Paulo vai endossar Tito diante da igreja de Corinto, falando sobre como ele é fiel a ele. E quando nós falamos a respeito da autoria dessa carta, a autoria de Paulo é incontestável e valida a declaração do capítulo 1, versículo 1, de que seria o próprio apóstolo Paulo escrevendo para o seu filho fiel ou verdadeiro filho na fé. Isso usando as mesmas palavras que ele usou a respeito de Timóteo, mas aqui falando sobre Tito. E sobre a datação dessa carta, Paulo teria escrito essa carta entre 62 e 64 depois de Cristo, enquanto ele estava em Nicópolis, na costa ocidental da Grécia. Enquanto isso, Tito estava lá em Creta já, liderando a igreja daquela região. Esse lugar Creta, que na verdade era uma ilha, onde Paulo teria deixado Tito como responsável, cuidando e organizando lá das questões de hierarquia, funcionamento, cuidado pastoral, era uma ilha habitada pelos nativos da ilha, mais judeus que não conheciam ou não concordavam com as verdades de Jesus Cristo. Então Paulo, vendo a necessidade de continuar discipulando Tito e cuidando dele, ele envia essa carta para instruir ele sobre como ele deve preparar pessoas para ficar no seu lugar, agora que ele está enviando pessoas para cuidarem da igreja de maneira a longo prazo. Sem contar o grande foco que Paulo dá em resistência aos falsos mestres. O versículo-chave dessa carta seria Tito 3:8, onde Paulo, nos dando uma daquelas palavras dignas de crédito, ele vai dizer: eu quero que você proclame com toda firmeza para que todos aqueles que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras, porque tais coisas são excelentes e proveitosas
piedosas aos homens. A ênfase dessa carta está justamente nessas boas obras da salvação, tanto para os judeus quanto para os gentios. Se você observar bem enquanto você lê essa carta, você vai ver certas repetições de palavras. E essas repetições são justamente aquilo que Paulo aponta como sendo a ênfase do que ele está escrevendo. Então, acima de todas as repetições, nós vemos a ênfase nessas boas obras. No capítulo 1, versículo 16, no 2, versículo 7, versículo 14, no capítulo 3, versículo 1, versículo 5, versículo 8 e versículo 14. Nós vamos ver também Paulo falando sobre como nós somos salvos pela graça para a prática das boas obras e de como a doutrina e a vida cristã devem ser sã. Isso nós vemos no capítulo 1, versículo 9, versículo 13 e no capítulo 2, 1 e 2 e o versículo 8 também. Ele também fala sobre como a nossa vida deve ser uma vida piedosa, tanto no capítulo 1, versículo 1, como no capítulo 2, versículo 12. Esse estilo de vida ao invés de uma vida mundana. Então ele vai falar sobre como a graça de Deus é o que faz uma pessoa ter uma vida piedosa. Isso no capítulo 1, versículo 4, no 2, versículo 11 e no 3, versículo 7 e 15. É bem interessante notar que no capítulo 1, 12, 13, Paulo vai falar sobre como não era fácil trabalhar com os cretenses. Então Tito precisava ser ousado no falar, mas não somente isso, era necessário que ele demonstrasse uma vida piedosa, cheia de obras de salvação, boas obras, para que aqueles que somente falam da boca para fora sejam envergonhados diante dos frutos da vida de Tito. E a respeito dessa igreja de Creta, nós não sabemos, não temos informação sobre quem fundou essa igreja, se foi Paulo, se foi Tito, ou se foi Apolo ou outra pessoa, mas uma coisa através dessa carta nós sabemos, que a estrutura da igreja estava abalada. E é muito possível que a igreja da ilha de Creta, que Tito cuidava, estaria sofrendo diante de dois grupos de pessoas. Primeiro, aqueles visitantes judaizantes, tentando fazer com que os crentes viessem para o judaísmo, misturando graça e lei, falando a respeito da necessidade da circuncisão, e o outro grupo daqueles cristãos ignorantes, que abusavam da graça de Deus e transformavam essa graça em libertinagem. Já que nós podemos tudo, já que tudo é puro, então nós podemos fazer o que nós quisermos. É justamente o contrário que Paulo está tentando ensinar nessa carta para a igreja, falando sobre como essas boas obras, essa vida piedosa, é na verdade o contrário de libertinagem. É uma vida de santidade demonstrada nas nossas atitudes, palavras e vivência. Tendo dito isso, vamos cair no nosso esboço, que é pequeno, porque a carta é pequena, mas o conteúdo é muito especial. Então vamos começar no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4 com uma saudação. Da mesma forma que nós vimos na primeira carta a Timóteo, e diferente do que nós vimos na segunda carta a Timóteo, essa carta que Paulo escreveu para Tito, ela carrega um tom mais prático do que pessoal. Tanto que Paulo aqui na sua apresentação, na sua saudação, ele nem faz o que de costume ele faz, fazer aquela oração, ação de graça, falando a respeito de tudo e todos. Ele vai direto à prática. Ele já começa com uma incrível elaboração a respeito da sua pessoa, a respeito do seu apostolado. E quando você lê essa porção, a pergunta que surge é por que Paulo está falando isso para Tito? Será que ele está falando isso para Tito ou será que ele queria era que a igreja ouvisse Tito ler essas coisas? Então, ao invés de nós termos aquelas dicas também que Paulo sempre dava durante a sua oração, ação de graça, a respeito do que ele vai falar, ele dá essas dicas aqui durante a sua saudação. Do versículo 1 ao 3, ele vai falar assim: quem está escrevendo é Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade. É essa verdade que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E no tempo apropriado, ele manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiado, segundo a ordem de Deus nosso Salvador. No nosso esboço agora, capítulo 1, versículo 5, até o versículo 9, ele vai dar essas designações ou qualificações dos presbíteros. E eu vou até incluir também os bispos. Essa lista de características que ele vai dar aqui a respeito dos presbíteros e dos bispos é muito semelhante com aquela que ele faz lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, do 2 ao 7. O apóstolo vai deixar
deixar bem claro aqui que o que ele está tentando, o que ele está pensando a respeito da liderança é uma designação e não uma substituição de Tito. E é também o que vai diferenciar essa lista da lista de 1 Timóteo, que são esses deveres do versículo 9 que ele vai falar aqui. Então o presbítero ele precisa ser irrepreensível, marido de uma só mulher e que tenha filhos crentes. O bispo ele deve ser irrepreensível, não arrogante, não inclinado a brigas, nem inclinado ao vinho. Ele não pode ser violento, ele não pode ser dominado pela ganância, ele deve ser justo, piedoso e equilibrado. E aí agora os deveres do versículo 9, ele precisa ser firme na palavra fiel, capaz de exortar na sã doutrina e capaz até de convencer os seus opositores. Ele precisa conhecer as escrituras e ser convicto do que ele prega, a ponto de que ele convença qualquer um que esteja contra ele, discutindo ou trazendo alguma razão. Próxima sessão do nosso esboço, do versículo 10 ao versículo 16, nós vamos ver Paulo fazendo oposição aos falsos mestres, que é algo que Paulo faz muito bem, assim por dizer. Ele escreve então a Tito para que ele entenda que os falsos mestres precisam ser calados dentro da igreja. Eles não merecem o microfone. Não sigam eles no Twitter nem no Instagram, porque no caso ali da igreja de Creta, esses falsos mestres estavam se aproveitando da falta de caráter dos cretenses, já que eles são uns sem escrúpulo. O que eles faziam? Eles utilizavam isso para manipular eles, para que eles ficassem do seu lado, e acabava ensinando eles coisas distorcidas em relação à palavra fiel e ao ensino da sã doutrina. Paulo também vai dizer para Tito que aqueles cristãos, aqueles que fazem parte da igreja, que estão se sentindo atraídos por esses falsos mestres, sendo tentados a seguir eles precisam ser censurados. Paulo vai dizer que no final dessa sessão, eles são incapazes de produzir boas obras, porque eles afirmam que eles conhecem Deus, que eles creem em Deus, mas quando você vê as suas obras negam Deus. Então, de certa maneira, o que Paulo está ensinando aqui para Tito, ou tentando demonstrar, é que a única maneira de fazer frente contra os falsos mestres é ter bons presbíteros e bispos que sejam verdadeiramente mestres, porque dessa maneira o pastor da congregação vai conseguir discernir os falsos mestres, os falsos evangelhos, os falsos ensinos, as falsas postagens no Instagram ou vídeos no YouTube, e ao mesmo tempo vão impedir de que esses falsos mestres venham entrar dentro das suas igrejas e manipular as ovelhas com seus falsos ensinos. Agora no nosso esboço, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, Paulo vai falar sobre a vida piedosa de vários grupos sociais aqui dentro da igreja. Essa sessão também é muito parecida com a primeira carta a Timóteo, com os mesmos grupos de pessoas que vão aparecer lá em 1 Timóteo 5, versículo 1 e 2, e ele vai incluir também os escravos que aparecem no capítulo 6, versículos 1 e 2. Aqui o que Paulo vai fazer é dar instruções a respeito dessa sã doutrina, que é uma analogia médica referente à saúde. Então, primeiro, Paulo vai falar apontando para os homens mais velhos da igreja, de que eles devem ser equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor, na constância. Depois ele vai falar com as mulheres mais velhas da congregação, dizendo que elas devem ser reverentes no viver, não caluniadoras, não dada muito ao vinho. Elas devem ser mestras do bem, capazes de ensinar as mais novas, especialmente a amarem os seus maridos, os seus filhos. Elas precisam ser equilibradas, elas precisam ser puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas e submissas aos seus maridos. Depois ele vira para os mais jovens e a única coisa que ele diz para os mais jovens é: vocês precisam ser equilibrados. Meu Deus, diz isso hoje no Twitter, a internet até dá tilt para todo lado, ninguém vai conseguir. Equilíbrio é algo que essa geração não tem conhecimento. Paulo fala para eles: é preciso que vocês sejam só equilibrado, tá ótimo. E por último ele vai falar para os servos no versículo 9, dizendo para eles que eles precisam ser submissos aos seus senhores, agradando e fazendo o que é preciso fazer sem reclamar, pedindo que eles não furtem, de que eles sejam leais, porque é dessa maneira que eles vão demonstrar a beleza da doutrina de Deus. E isso é óbvio que não se aplica somente a esses servos, mas vai aplicar a qualquer cristão no mercado de trabalho, por exemplo. É necessário
necessário que você sirva o seu patrão, que você faça tudo com excelência, que você não seja reclamão, seja pontual, seja verdadeiro, seja justo, seja fiel, porque é assim que você demonstra a beleza da doutrina de Deus. Aí no nosso esboço, capítulo 2, versículo 11, até o versículo 15, ele vai dar a base para uma vida piedosa. Então Tito agora vai receber as bases teológicas para essas instruções que ele acabou de dar. E ele vai dar essas instruções, essas bases, justamente para que Tito consiga passar essa mensagem adiante. O que eu te ensino é para que você exorte, para que você seja ousado no ensinar e também para repreender. Então do 11 ao 14 ele diz o seguinte, essa passagem é simplesmente linda. Ele diz: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, possamos viver nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento de nosso grande Deus e Salvador Jesus, aquele que é o Cristo, que entregou a si mesmo por nós, para nos redimir de toda maldade e purificar para si próprio um povo todo seu, consagrado a boas obras. Para isso nós somos salvos, para sermos seus sacerdotes, para sermos seus representantes, para vivermos uma vida piedosa que demonstra por meio das nossas obras que Deus realmente nos salvou e operou uma obra em nós. Uau, isso é incrível! Leia essa porção mais umas 2, 3 vezes para que ela possa enraizar em você, porque não são as suas obras que te salvarão, mas é a graça de Deus que te salva. E porque você é salvo, as suas ações devem ser diferentes. Se as suas obras não demonstram salvação alguma, então talvez, querido, você não seja salvo. Arrependa-se e busque salvação, clamando ao Senhor que pela graça, não merecido, Ele vem te salvar. Continuando o nosso esboço, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8, nós vamos ver Paulo falando a respeito dessa interação ou relacionamento com todos. Então, do mesmo jeito que no capítulo 2, do 1 ao 10, a piedade é expressada, ou melhor, vista na interação com os outros, assim também aqui, o fazer o bem ou as boas obras são bem vistas ou são melhor demonstradas enquanto elas são dirigidas para fora. Então essa piedade, essa vida piedosa, ela é demonstrada para um mundo corrompido em trevas lá fora, quando nós somos sujeitos às autoridades e governantes, quando nós somos obedientes, quando nós somos preparados para toda boa obra, quando nós não difamamos ninguém, quando nós não amamos as brigas e as discussões, quando nós somos equilibrados e quando nós somos genuinamente mansos. Essas características da vida cristã, da vida piedosa que Paulo acabou de dar, elas são dadas justamente em contrastes com aquela vida que nós vivíamos antes de ser salvos. A mesma maneira que o mundo ainda vive. Ele diz que nós éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servindo a várias paixões, servindo aos prazeres, vivendo uma vida de maldade, vivendo na inveja, sendo rancorosos e odiando uns aos outros. Mas nós não somos mais isso. E por que é que nós vivemos de outra maneira, com tamanha diferença no nosso agir, nas nossas obras, em relação aos que são de fora? Dos versículos 4 ao 7, Paulo vai dizer, e ele vai dar aqui um dos melhores resumos do evangelho que você vai encontrar. Ele vai dizer assim: quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com os homens, não por méritos da justiça que alguém tenha praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a regeneração e renovação realizados pelo Espírito Santo, que ele derramou amplamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essa porção aqui, junto com aquela porção dos versículos 11 a 14, elas deveriam ser decoradas por todo cristão no Brasil, e metade dos problemas que nós temos de doutrina, de entendimento bíblico, de vida piedosa e vida santa, seriam resolvidos. Então você que está assistindo essa aula, volta do 11 ao 14 e pega esse do 4 ao 7, escreve, imprime, cola na sua parede, decore o porquê a sua vida é diferente da dos outros. Porque a graça
graça de Deus te alcançou. Depois no esboço do capítulo 3, versículo 9, até o versículo 11, Paulo vai fazer aqui a sua última acusação contra os falsos mestres. Nesses 3 versículos, então, Paulo vai cutucar de novo os falsos mestres, esses caras que estão rondando igual lobo as ovelhas da igreja de Creta, com um monte de questões tolas, genealogias, discórdias, debates acerca da lei, circuncisão, comparações. Paulo vai dizer todas essas coisas, Tito, são inúteis, são vazias. Do 10 ao 11 ele diz assim: Tito, depois de você exortar a primeira e a segunda vez esses caras, qualquer um deles que cause divisão, isso ele falando dos falsos mestres, ele diz: passe a evitá-lo. Saiba, Tito, que esse tal indivíduo, ele já está pervertido, vivendo em pecado, e ele já condenou a si mesmo. E dessa maneira, Paulo vai finalizar sua carta da mesma maneira que ele começou a sua carta, encorajando os fiéis e exortando os fiéis contra os falsos mestres. E é assim que nós vamos para a última parte do nosso esboço, no capítulo 3, versículo 12, até o versículo 15, com algumas observações pessoais e as saudações finais que Paulo faz. Então, nos versículos 12 e 13, então depois de algumas palavras pessoais que Paulo vai trocar com Tito a respeito das suas idas e vindas, tanto dele quanto de outras pessoas, nos versículos 12 e 13, falando a respeito de se encontrar com ele em Nicópolis, entre um aprisionamento e outro de Paulo em Roma. Aí Paulo vai tocar mais uma vez, uma última vez, no assunto das boas obras. Isso no versículo 14. Ele diz assim: que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que maneira alguma eles deixem de dar bons frutos. Aí Paulo vai finalizar sua carta dizendo para Tito e para a igreja de Creta que a galera daqui tá mandando um oi para vocês. Não esqueça de mandar um abraço meu para todo mundo. Se Deus quiser, um dia a gente se vê de novo. E por último, que a graça esteja com todos vós. Eu amo a maneira que Paulo construiu essa carta, enquanto ele persistentemente está exortando Tito, ele está encorajando ele e a igreja a fazer o bem, a fazer o que é certo, a fazer essas boas obras, obras do bem, enquanto ele vai deixar bem claro que essas boas obras, essas obras que nós deveríamos fazer, elas de maneira alguma nos salvam, porque o que nos salva é a misericórdia de Deus, e é por isso que agora vivemos fazendo o bem. Então eu te encorajo nesses próximos dias que você conscientemente faça boas obras, porque esses são os frutos de uma vida de um salvo, de alguém que foi regenerado, santificado e alcançado pela graça de Deus. E é assim que nós vamos finalizar essa carta. Nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.